Boa noite, povo de Deus, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui, alegria e fé, porque o justo viverá pela fé. Eu convido você nesse momento a abrir o seu coração, abrir também assim a porta da sua casa, no sentido de convidar quem está perto de você, sua família, pegar a sua Bíblia se for possível, e vamos juntos adorar o Senhor, vamos juntos ouvir a palavra do Senhor, vamos celebrar. Creio que Deus, Ele está aqui. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou no meio deles. Assim eu convido você a tomar parte conosco deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Deus eterno, te convidamos, Senhor, para conduzir esta celebração. Cremos que Tu estás aqui, de que Tu estás também com todo aquele e aquela que invoca o Teu nome, onde quer que esteja neste momento. Onde chegue a nossa voz, onde alcance, Pai, o som, ó Pai, dos louvores. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nesse coração, nessa mente, liberando paz, repreendendo, Senhor, toda depressão, toda tristeza na alma, toda angústia, todo desespero, trazendo esperança, fé. Enche, Senhor Deus, com o Teu amor. A Deus, abraça agora esse homem, esta mulher. A Deus, traz renovo agora sobre a vida desse jovem, dessa adolescente. A Deus, traz agora, Deus, saúde a esta criança. Senhor, conduz, libera, Senhor, a Tua unção nesse encontro de adoração. Fica à vontade, pois estamos aqui para Teu louvor. E fala conosco em tudo que vamos estar, ó Deus, a celebrar, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor, ela nos ensina, nós vamos assim ler como está registrada no livro dos Salmos, Salmo 125, nós vamos ler neste momento, Salmo 125. Abra sua Bíblia, se possível, e junto comigo vamos fazer essa leitura. Salmo 125, diz a palavra do Senhor assim: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme, como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre. A terra do povo de Deus, se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos Teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os Teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Palavra do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Palavra do Senhor. Nós vamos neste momento ofertar ao nosso Deus, nós vamos agradecer. A Bíblia diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e trazei oferendas ao altar do Senhor. Trazei então presentes, ações de graças. Entrai pelos atos do Senhor com ação de graças. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de incerteza, mesmo em tempo de travessia,
o justo vive pela fé. E o povo de Deus, a semelhança do povo de Israel, quando estava diante do Mar Vermelho, a palavra de ordem: diga ao povo que marche. Então vamos avançar, continuar caminhando pela fé e sendo instrumento de Deus na terra. Nesse momento você é convidado a apresentar o fruto do seu trabalho no meio de um temporal social e econômico, no meio de uma pandemia. Exercitar a tua fé. Coloque nesse momento a tua oferta e o teu dízimo nas mãos do Senhor. Eu convido a presbítera Sileuza, que vai consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. Deus, nós bendizemos o teu nome. Amém. Nós te agradecemos pela tua bondade. Verdade. Te agradecemos pela tua fidelidade, porque sabemos que tu estás conosco, Pai. Sim, Deus. Deus, nós queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas depositadas. Amém. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar acrescentando a cada dia mais, Senhor, nos celeiros dos teus filhos, Sim, Pai. Deus. Deus, e aqueles que não puderam, Pai, nós te pedimos, vai junto deles. Visita, Deus. Deus, nos usa para que Sim, nós Deus. possamos estar ajudando o nosso próximo, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, continue Senhor. abençoando o teu povo, acrescenta mais Aleluia. e mais, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por todos eles. Amém. Amém, Deus. De repente você pode querer contribuir e ainda não sabe como proceder nesse momento de distância física, né? Quando não podemos nos reunir fisicamente no local definido como igreja. Você procure então a tesouraria da nossa igreja. Se tiver dificuldade de falar com a tesouraria da nossa igreja, você pode então fazer contato com o nosso conselho, com as nossas presbíteras, ou até mesmo comigo, reverendo Natanael. Estaremos à disposição para orientar e fazer chegar a sua oferta à tesouraria da igreja. Então, faça contato, se tiver alguma dificuldade, estamos à disposição. É um tempo excepcional, portanto a gente precisa rapidamente se adaptar nessa travessia e avançar. Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Senhor, Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Deus está aqui conosco. Estou junto com a minha família. Que você possa estar neste momento junto ao seu. Certamente está, devido à própria situação. Vamos juntos continuar ouvindo do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se for possível, se estiver aí ao seu alcance. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Está registrada em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis 11, do 1 ao 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos assim proceder à leitura da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para os outros deuses.
Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou a Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel, ele como Davi, o seu pai. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Versículo 8. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, queremos ouvir a tua voz através da palavra pregada. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, esconde-me atrás da cruz do Calvário e usa-me como instrumento da tua vontade. Fala, Deus, ao coração dos ouvintes, daqueles que tomam parte conosco nesta celebração. Que o teu Espírito Santo libere uma unção especial neste momento. Que ao abrir da minha boca seja me dada a palavra de autoridade, poder e salvação. Que aos ouvintes possam dar o discernimento, a iluminação, o entendimento da mensagem, da tua vontade para a vida de cada um deles, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A palavra desta noite, ela então marca o início de uma série, Torrentes do Negueb. Esse tema, ele vem a partir da última pregação da presbítera Sileuza, e então Deus colocou no nosso coração de compartilhar um pouco mais sobre então a história de Israel, a experiência do povo eleito com Deus vivo. Como Deus escolheu esse povo para ser instrumento de salvação, um instrumento então de bênção na terra, e assim Deus conduziu a história até nós. Então vamos aprender um pouco nessa série sobre esse Deus da salvação, o nosso Deus, e como soberanamente Ele conduz a história. Hoje nós vamos compartilhar, conforme a leitura de 1 Reis 11, de 1 a 13, o pecado de Salomão. E a partir daí nós vamos ver, claro, o pecado de Salomão teve consequência na casa dele, toda a sua descendência. Mas isso não foi isolado. O próprio pecado de Davi, isso também trouxe consequência. E na descendência então de Salomão, houve divisão e começou o caos em Israel. Tudo tem consequência na nossa vida. A cada escolha, a cada decisão que tomamos, a cada atitude, enfim, seja a consequência boa, seja ruim, nada passa isento ou simplesmente desapercebido. Assim eu convido você a abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus, através da palavra pregada, toque a tua necessidade e que você seja alimentado pelo Todo-Poderoso nessa noite, em nome de Jesus. O pecado de Salomão. Durante a série Torrentes no Negueb, estudaremos e seremos edificados através das lições de experiências do povo de Deus, ou das experiências do povo de Deus. Experiências do povo eleito,
por Deus para ser uma bênção a todas as famílias da terra. A história de Israel começa com o chamado do patriarca Abraão e as promessas de Deus a ele, em Gênesis 12, de 1 a 3. Israel surge na história como povo por ocasião do êxodo, a saída, a libertação do Egito. De Moisés a Samuel, o povo de Israel estava organizado em 12 tribos, ou em tribos, e o sistema político era uma teocracia. Era o governo de Deus, ou seja, Deus escolhia os líderes, que em geral exerciam funções como juiz, sacerdote e profeta. Em Samuel, o povo pediu um rei como as nações vizinhas. O Senhor disse a Samuel: Samuel, eles não rejeitaram você, porque Samuel pensou que estavam rejeitando a ele como homem, como profeta, como líder. E o Senhor disse: Samuel, não se preocupe. O povo não está rejeitando você ao pedir um rei como as nações vizinhas, mas eles estão rejeitando a mim. Concede ao povo o que eles querem e diz-lhes o direito de um rei. Saul então foi escolhido e ungido rei de Israel. A unção de Saul como rei de Israel marcou a mudança de uma teocracia para uma monarquia, de um governo direto de Deus escolhendo os líderes de Israel para uma monarquia, onde o homem, o rei, dirige então o reino e os seus súditos. O profetismo, o ministério dos profetas, ou seja, os profetas surgem justamente durante a monarquia, como instrumentos de Deus, para denunciar o pecado do rei e do povo e para anunciar a vontade de Deus para o rei e para o povo escolhido. Davi conquistou, o grande rei Davi, que foi então ungido e escolhido como rei por Deus depois da reprovação de Saul. Davi conquistou a terra dos Jebuseus, atual Jerusalém, e construiu ali palácios. Ele construiu ali grandes edificações e decidiu, teve a vontade de construir um palácio para Deus. Mas Deus disse para Davi: Davi, nunca precisei de um palácio. E Davi estava decidido a construir. Deus falou: Davi, não será você, será o seu filho, Salomão, quem vai construir. E Davi então deixou tudo preparado para que então Salomão pudesse construir. O primeiro destaque desta noite, chegando agora em Salomão, nós vamos continuar sobre esta mensagem, a primeira na série Torrentes no Negueb. O primeiro destaque no texto lido de 1 Reis 11, de 1 a 13, está justamente no trecho do versículo 1 ao versículo 3. O destaque é: Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras. Salomão, na verdade, ele herdou o trono de Davi, seu pai. O reino de Davi estava consolidado. Israel, todas as tribos, as 12 tribos, estavam unidas. Davi era o grande líder. E então compreendia desde o norte ao sul de Israel. O rei Davi era considerado amigo de Deus. Isso é muito importante. Davi foi um pecador, digo, alguém tão falho quanto nós. Mas Davi também tinha uma sensibilidade, a história marca isso, quando confrontado pelo profeta, quando confrontado por Deus, Davi não tendo para onde correr, Davi se rende ao Senhor. Davi, com todos os seus acertos e erros, pela misericórdia e graça de Deus, ele foi considerado um amigo de Deus. E ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Andou em comunhão com Deus. Deus e Davi, aliança davídica. A palavra diz em 1 Crônicas 17, de 4 a 14, eu vou resumir aqui, Deus prometeu a Davi que o trono de Israel permaneceria com sua descendência e que seu trono não teria fim. Mas há uma advertência de Deus. Deus advertiu quanto à obediência. Deus falou com Davi: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, e violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Isso está no livro de Salmos 89, do versículo 30 ao 32. Mas mesmo com a disciplina, Deus prometeu não violar seu concerto, nem deixar de cumprir a sua promessa. Salmo 89, 33 a 34. Ou seja, mesmo usando a sua justiça, a sua disciplina, Deus disse a Davi: permanecerei fiel. Em outras palavras, porque eu sou fiel, porque ele é fiel,
diz o Senhor. Em 1 Reis 11, 1 e 3, está escrito assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, no total de 1000 mulheres estrangeiras, idólatras. Nós encontramos então 3 destaques nesse primeiro momento da desobediência de Salomão. Como diz o destaque, Salomão se casou com mulheres estrangeiras. 3 destaques aqui nesse primeiro momento. Houve então aumento excessivo de gastos. Salomão casou-se então com 700 mulheres mais 300 concubinas. E essas mulheres estrangeiras levaram a Salomão a ter gastos exorbitantes. Salomão teve sabedoria. Sabedoria para administrar, para a diplomacia, sabedoria para se tornar próspero, sabedoria para conquistar sem entrar em peleja, como seu pai Davi teve que conquistar na base da espada. Ele então herdou um reino estabelecido, consolidado, e os inimigos temiam pela fama e pela história de Davi. Salomão foi grande. Salomão então começa a se perder, é o primeiro destaque aqui nesse primeiro momento. Aumento excessivo de gastos. A Bíblia diz em 1 Reis 12:4 que Salomão havia colocado um fardo muito pesado sobre o povo. E esse texto fala por ocasião da sucessão do trono de Salomão, quando Roboão vai assumir, e o povo, os anciãos, vieram pedir clemência, misericórdia, que diminuísse aquela carga de impostos e o trabalho forçado, enfim, que diminuísse principalmente os impostos, era o foco ali. Mas o seu filho não teve piedade. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que não apenas o filho lá na frente da história, mas aqui Salomão, ele foi pesado, porque ele era pesado nos gastos. Uma segunda coisa, esses altos impostos e trabalho forçado. A Bíblia fala no capítulo 9, verso 20 a 24, que o trabalho forçado era sempre mão de obra estrangeira. De qualquer forma, é importante observar que o trabalho forçado é um regime opressor, que os altos impostos é um regime opressor. Há um terceiro destaque nesse primeiro momento: aliança e mandamentos. 1 Reis 11, 9 a 11, diz então que Salomão quebrou os mandamentos do Senhor. Salomão então quebrou a aliança com o Senhor e seguiu outros deuses. Salomão então, ele oprimiu o seu povo para manter a sua vida exagerada. Salomão não se contentava com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele acabou se perdendo. O aumento abusivo dos gastos, a ostentação, o luxo, os altos impostos, o trabalho forçado, mesmo direcionado a estrangeiros, são condenados por Deus. Provérbios 29, 4, ele diz que quando o justo governa, o povo está em segurança. Mas quando o governo é perverso, é injusto, ele aumenta impostos. O povo padece. Encontramos também em Gênesis 1, 27 que todos fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus não aprova, não assina embaixo de escravidão, em trabalho forçado. Tudo isso está debaixo da soberana permissão do Senhor, mas isso é resultado da própria maldade humana, em querer sobrejugar o outro. Ou seja, colocar o outro debaixo dos seus pés, colocar o outro como um trampolim, uma escada, para poder conquistar e então usufruir tudo aquilo que o coração deseja. Salomão quebrou a aliança e os mandamentos quando desobedeceu o Senhor. Há um segundo destaque: além de se casar com mulheres estrangeiras, fazendo o que é abominável aos olhos do Senhor, na velhice Salomão quebrou a aliança com Deus. E aí eu vou destacar o que está escrito no versículo 4 ao 8, diz assim: porque sucedeu o que? No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para servir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi. A comparação aqui é imediata. Seu pai,
porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, e é a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o texto segue falando de que Salomão, diferente de Davi, ele seguiu e se curvou diante de ídolos. Que na sua velhice, ele, para agradar as mulheres, ele então desonrou o Senhor. Ele virou as costas para Deus. Ele quis agradar dois senhores. Ele então exaltou os prazeres. Ele seguiu a sua carne, o seu coração. E deixou Deus de lado. Há 3 destaques nesse segundo momento. Esse segundo momento que diz, na velhice, Salomão quebrou aliança com Deus. Quebrou aliança porque ele escolheu o amor aos prazeres, está no versículo 4. Ele casou-se então com mulheres estrangeiras, 700, depois mais 300 concubinas, porque ele desejou. E a gente vai ver mais adiante em Eclesiastes 2, que ele diz, tudo que os meus olhos viram e desejaram, não evitei. Ou seja, Salomão, ele tinha tudo nas suas mãos. Mas ele, como mordomo de Deus, ele foi negligente. Como mordomo de Deus, ele foi avarento, orgulhoso, presunçoso, ele foi rebelde, ele seguiu a sua própria vaidade, e ele deixa bem claro no capítulo 2, quando ele diz que tudo que se busca na carne, os prazeres, a ostentação, o luxo, tudo que se busca em excesso, enfim, viver intensamente um desejo, um prazer, ele chega a definir como vaidade, tudo é vaidade. Mas ele também construiu altares para deuses pagãos, versículos 7 e 8 do capítulo 11 de 1 Reis. Ele não apenas permitiu a adoração a deuses estranhos na terra de Israel, como ele também, ele mandou construir, ele construiu altares a deuses estranhos. Há um terceiro destaque aí na sua velhice. Esse homem que foi tão abençoado por Deus, que prosperou tanto, que herdou o trono de Davi, ele foi um idólatra nos seus últimos dias. Os versículos 5 e 6, diz que então o coração de Salomão tomado por paixão, podemos assim ver nas entrelinhas do texto, porque a Bíblia diz que na velhice as suas mulheres o levaram pelo caminho dos seus deuses, e ele então se curva diante daqueles deuses. Ele passa agora a honrar aqueles deuses para honrar aquelas mulheres. Terceiro destaque, o Senhor irou-se contra Salomão e decidiu tirar o reino de Israel da sua casa. Isso está registrado dos versículos 9 ao 13. Pelo que Salomão se indignou, pelo que o Senhor, melhor dizendo, se indignou contra Salomão, porquanto se desviara do seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera acerca deste assunto, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, porque houve isto em ti, não guardaste a minha aliança e os meus estatutos, que te mandei, certamente aqui vem a sentença. Rasgarei de ti este reino, e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei. Por amor a Davi, Deus honra aqui a Davi, nome de Davi, teu pai. Da mão de teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Quando a gente lê a história de Israel, a gente encontra o registro de 12 tribos. E aqui fala de 11. 10 ficou então com o oficial de Salomão, como segue a história, e uma, Judá, ficou então com Roboão, filho de Salomão. A pergunta é, como explicar isso? Há 2 possibilidades, os estudiosos trazem algumas explicações. E as 12 maiores destaques eu quero citar aqui para a gente entender melhor. A primeira é que possivelmente a tribo de Simeão, ali no sul, em Judá, teria então sido contada como única, ou seja, junto com Judá, e contaria só Judá. A outra possibilidade seria justamente a tribo de Levi, por não ter direito à terra, a tribo então sacerdotal, não seria contada então nesse momento. São 2 explicações possíveis para que a gente entenda por que aqui se refere a 11, já que 10 ficaram com o oficial de Salomão, ou ficaria mais adiante assim na história, e uma com o seu filho Roboão. O que chama atenção aqui não é apenas isso,
Há uma explicação clara aqui para a gente entender, mas o que chama a atenção é que Deus é amor, mas Deus também é justiça. É que Deus, por amor a Davi, Deus poupou o reino de Salomão. Mas Deus não fugiu da sua função de todo-poderoso e de Deus zeloso. E na morte de Salomão, na sucessão de Salomão, Deus cumpre o que ele prometeu a Salomão, que então tiraria o reino da casa de Salomão. E por amor a Davi ficaria uma tribo só, Judá, nas mãos do seu filho, porque o restante estaria nas mãos de um servo dele, um de seus oficiais. O Deus que nós servimos é um Deus zeloso, é um Deus que não mudou, é um Deus que julgará as autoridades, é um Deus que julgará também cada cidadão, é um Deus que julgará homens e mulheres, é um Deus que é amor, mas também é justiça. Foster, no prefácio do seu livro, um clássico, cujo tema do livro é Dinheiro, Sexo e Poder, ele destaca o seguinte, e aqui eu quero fazer essa citação direta: viver da maneira certa com referência ao dinheiro, ao sexo e ao poder é viver em santidade. Fazer mau uso ou abusar dessas coisas é profanar coisas santas de Deus. Ele chama atenção para a mordomia. Ele chama atenção que o dinheiro, quando ele de fato é entendido como um recurso de papai do céu, e que nós somos transitórios, e que toda a nossa prosperidade deve ser um instrumento de bênção para nós, para a nossa família e para os outros que estão à nossa volta, principalmente os necessitados, então nós somos agentes de Deus na terra. A palavra segue também o sexo, quando ele é entendido como dádiva de Deus, e a fidelidade no casamento, e há um zelo, uma cumplicidade marido e mulher, reconhecendo as contradições, as pedras do caminho, os espinhos, as dificuldades, mas quando há lealdade, fidelidade, quando há propósito comum de construir a cada dia essa família, esse casamento, então esse sexo, ele é alimentado de forma saudável, de forma equilibrada e de forma, então, assim, a honrar o Senhor, é algo santo também. Ele chama atenção também sobre a questão do poder. O poder, e aqui de Salomão é o poder político, é o poder então de vida e morte como rei. Então nós costumamos ouvir em geral que o homem em geral se corrompe com o poder. Todos são iguais. O que determina na verdade, biblicamente, é o caráter. Não é que todos são iguais para roubar. A corrupção faz parte da natureza humana por causa do pecado, no sentido que estamos sujeitos ao erro. Porém, o caráter de Cristo, ele é construído em nós pela ação de Deus através da palavra. É possível, assim como Daniel, que não tinha nada que o abonasse, ou melhor, que desabonasse a sua conduta, aos seus inimigos procurasse, ele era um príncipe, ele era então representante no Império Babilônico, ele era uma autoridade, mas ele não tinha falha, ele não tinha suborno, ele não tinha ali então um histórico de corrupto, portanto não havia nada que desabonasse a conduta de Daniel. Era um príncipe, era um homem